Mais uma vez estamos aqui, agradecidos a Deus por nós alimentar com a sua santa palavra e dizer que estamos esperando a volta dele o mais rápido possível. Nos livrar desse calor, nos livrar das consequências do pecado nesse mundo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a capacidade de nos aproximarmos cada vez mais de Jesus Cristo. E uma coisa é garantida: toda vez que nós nos aproximamos de Deus, Ele não nos deixa sair com as mãos vazias. E vamos conversar sobre isso hoje. O Everton tem duas fotos. Vamos botar uma primeira, são uma fruta. Essa fruta é bem comum aqui na Mata Atlântica. É a fruta da árvore de sapucaia. Esse aí, vamos dizer assim, que se for, é uma cumbuca. A fruta fica lá dentro, depois ela, como amadurece, estoura e cai no chão e provoca vários outros tipos da mesma fruta, das árvores ali em torno dela. Os índios e os caçadores usam essa fruta. Eles chamam de cumbuca. Eles usam para pegar macacos. O macaco, como na próxima foto, ele bota a mão na cumbuca. E geralmente é um macaco novo. E ali ele fica preso, porque ao botar a mão e pegar o que ele está tentando pegar, a mão fecha e não sai pela abertura. Só vai conseguir sair se a mão, for liberada daquilo que ele quer. E assim os índios e alguns caçadores fazem isso para pegar esses macacos. Mas como eu disse, são macacos novos. Porque meu avô me ensinava, macaco velho não mete a mão onde? Essa é a ideia. Macaco velho não bota a mão em cumbuca. Obrigado, Everton. Na realidade, eu quero mostrar na questão do contraste dessa história, porque realmente é difícil você, como cristão, prender animais ou capturar animais ou algo parecido. Não é esse o meu objetivo. Podíamos fazer várias aplicações, mas a aplicação que eu quero dizer é um contraste. É o contraste. Nós temos que encher a mão das coisas que Jesus nos ensina, Jesus nos capacita e Jesus nos dá. E assim, com essa mão cheia, distribuir para aqueles que precisam. É completamente diferente da ideia da armadilha. Da cumbuca e da questão do macaco velho, que já sabe que ali vai ter encrenca se botar a mão. Ninguém que vier diante de Cristo sairá com as mãos vazias. Ninguém. E nós estamos aqui para isso. Nos encher do Espírito Santo, nos encher de instruções, para que possamos partilhar com aqueles que necessitam. Aqueles que precisam ouvir da palavra de Deus. E temos que aprender, não mais, não menos, com o próprio Cristo. Ele se comunicava com o Pai constantemente. Em João 14, versículo 24, nos diz: essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Ele vivia, meditava e orava, para não receber coisas para si mesmo, mas em favor dos outros. Você faz isso? Eu faço isso. Receber para compartilhar. Mateus 20, versículo 28. Uma outra passagem que fala de Jesus e do seu apego em compartilhar. Mateus 20 e o versículo 28. Amém? Diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar sua vida em resgate de quantos? Poucos.
Não, muitos. E Ele precisa de você e de mim. Nós sabemos que Ele está no céu e mandou o Espírito Santo, que também é onisciente e onipresente, mas precisa de você e de mim para que essa mensagem chegue a muitos. E ele passava horas e horas recebendo diariamente um novo batismo do Espírito Santo para lhe guiar durante o dia. E ele tinha essa instrução que o sustentava. Ele acordava pela manhã e ali saía ensinando e ensinando. A oração constante ao nosso Pai nos faz vitoriosos segundo a vontade de Deus. Precisamos, então, para compartilhar, oração. Quantas vezes estamos orando por dia? Quantas vezes nós mantemos um espírito de oração? No trabalho, dirigindo, conversando? Essa oração nos fortificará e seremos vitoriosos. E eu vou me deter em Lucas capítulo 11. Ali há uma parábola, a partir do versículo 5, chamada do amigo importuno. Vamos trabalhar um pouco com essa parábola. Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 8. E nos diz assim, a parábola do amigo importuno. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for perturbá-lo, à meia-noite lhe disser, amigo, empreste-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o outro, dentro da sua casa, responde, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para lhe atender ou dar alguma coisa. E continua, digo-vos que, se não levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. No Antigo Oriente, no tempo de Jesus, quando você entrava para dentro da sua casa, eles ficavam num cômodo perto de uma espécie de lareira para se aquecer. E eles dormiam ali em volta, e encostavam as coisas nas portas, nas laterais da casa, e ali ficavam. Para uma pessoa ser atendida, ele tem que incomodar ali meia dúzia para afastar a porta, abrir a porta e atender aquela pessoa. E já era meia-noite. Quantos de vocês gostam de ser atendidos aí por volta de 1 da manhã, 3, meia-noite? O pastor Jefferson fez isso aí com alguns, né? Mas foi bênção. Mas incomodar alguém um pouco tarde da noite provoca uma reação. Ele diz, eu não posso te atender, meus filhos já estão dormindo, a minha porta já está fechada. Mesmo assim, esse amigo insistiu. E não só por ser seu amigo, mas por importuno. Por favor, me atenda. Você vê que ele continua insistindo. Não desistiu. E esse é o conselho que nós recebemos do Mestre. Nós, como os discípulos, devemos solicitar a bênção de Deus e dar a quem precisar o pão da vida. Nós temos o pão. Nós temos aqui as instruções. E essa pessoa que vem nos procurar precisa ser atendida. Não importa a hora, não importa o momento que você esteja vivendo. Se ela vem procurar o pão espiritual, tem que ser atendida. Não pode voltar de mãos vazias, entenderam? Essa é a mensagem da parábola de Jesus. Precisamos receber alimento espiritual, pois do outro lado da porta, temos que repartir com aquele que necessita.
E não devemos despedir, como eu despedi essa pessoa de maneira nenhuma antes de alimentá-la. Numa conversa, você pode perceber que a pessoa necessita de alguma coisa. Uma oração, quem sabe um verso bíblico, mas não pode ser despachada sem ser atendida. Esse amigo foi na casa do seu amigo, porque sabia que lá tinha. E esse que estava dormindo, mesmo com o importuno, mesmo o seu amigo, pode dizer, não vou te atender. Mas atendeu. Nada tinha que lhe apresentar quando esse homem chegou à sua casa, mas sabia onde tinha. E não teve um pensamento de negativo, vou na casa de fulano porque ele tem, e pode me atender. Isso acontece na minha família e provavelmente acontece na tua. As coisas estão muito bem, estão muito tranquilas, no teu irmão, primo, não importa. Eles estão vivendo a vidinha deles lá, não são cristãos, quem sabe um católico, alguma coisa parecida. Mas, quando a coisa fica um pouco complicada, quem eles buscam? O consolo espiritual daquele que está mais ligado às coisas celestiais. E é você, sou eu. E eles buscam. Buscam no momento que necessitam. Agora, esse alimento espiritual, será que Deus tem para dar aos seus servos aquilo que precisa para fazer a obra? Sim. Se você buscar a de Deus, Ele vai te dar aqui a sua palavra, vai te dar na leitura da lição da escola sabatina, ou numa leitura paralela, um espírito de profecia ou algo parecido. Ele tem como te dar e te abastecer. O vizinho egoísta ali, que disse, não posso te atender, apesar depois do importuno atendeu, não representa o caráter de Deus. Estamos trabalhando aqui por contraste. Deus tem satisfação de nos atender. Não é por comparação essa parábola, mas sim por contraste. O homem atendeu a solicitação urgente para se livrar de alguém que o importunava do seu repouso tarde da noite. Mas Deus tem prazer em ser generoso e assim lhe conceder bênçãos para que você sirva a outros. Desse modo seremos semelhantes a Ele, em compartilhar as boas novas. Então, oração, preparam no estudo, para que, quando alguém te precisar de você e de mim, estamos prontos para atender. Lucas, nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo 9, um pouco mais acima, Lucas capítulo 9, versículo 9 e 10, diz assim, Lucas capítulo 11 ainda, 9 e 10, diz assim, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, se lhe há aberta a porta. Então, peça condição a Deus para atender as demandas espirituais que venham bater na sua vida e na sua casa e aonde quer que você encontre. Aqui a promessa é se pedir, Ele vai dar. Agora tem a contrapartida. E se você não pedir? Como é que você vai se preparar para isso? No momento de embate ali. É uma questão interessante porque é diretamente proporcional. Quanto mais você recebe, mais você vai dar. Se você não recebeu muita coisa, como é que você vai dar a alguém? Não tem condição. E a promessa está clara, se você bater, encontrará ali o refúgio. Continuando nesse Lucas 11 também, vamos para o versículo 11 até o 13, que continua assim.
Qual dentre vós, o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dá uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Eu, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas e aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você tem pedido o auxílio do Espírito Santo na sua vida para que possa retribuir para aqueles que estão necessitando? É um trabalho contínuo. Nós somos bombardeados todos os dias. Se nós não tivermos assim essa capacidade de pedir o Espírito Santo para nos orientar, ficamos ao léu. E podemos ser arrastados com qualquer tipo de doutrina ou situação. Se pedir, Deus está disposto a fornecer. Pais e mães amam seus filhos, mas o amor de Deus é maior, mais amplo, mais profundo do que o amor humano. E uma outra coisa a respeito do amor de Deus, é sem limite, amém? Não importa onde teu parceiro, que você olha para ele e diz, esse não tem salvação, e se encontre, porque Deus tem um amor sem limite. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aquele, através de você, pode ser salvo. Pode receber a bênção. Mas depende. Você tem pedido, eu também tenho que me incluir, o auxílio do Espírito Santo constantemente na sua vida? Como você está tratando aquele que pede uma coisa espiritual? Será que vê Ele, Deus, em você? Através deles nós vemos o verdadeiro motivo da nossa oração. E ensina a necessidade de perseverança. E nós temos que expor nossas súplicas a Deus. E Ele nos garantirá, de boa vontade, Ele garantirá que ouvirá e vai também garantir que nós sejamos atendidos. Devemos pedir o poder de doar. É isso aí. Devemos pedir o poder de doar. Se não tem, peça ao Espírito Santo. Eu estou sempre me referindo a coisas espirituais. Eu não sei dar um estudo, eu não sei isso, não sei aquilo. Peça ao Espírito Santo. E Ele dará a capacidade e condições de você continuar lidando com as suas preocupações e também auxiliando aqueles que estão ao seu lado. Uma coisa é certa, irmãos. Não podemos continuar recebendo os tesouros celestiais sem transmitir aos que estão ao nosso redor necessitando. Acumula, acumula, acumula. Quem sabe realmente você lê, estuda e retém esse tesouro para você, não é coisa certa. Qualquer momento, em qualquer circunstância, você tem que ajudar aquele que está necessitado. Se for uma coisa espiritual, espiritual. Se for uma coisa que eles precisam, material, nós também temos que ajudar. Dentro dessa ajuda, o Everton vai passar mais a última foto, Everton, por favor. É sobre o mutirão que tivemos. Everton, por favor, me ajude. Ele continua conversando ali. Agora foi. Eles estiveram lá no feriado e trabalharam. Alguns estão se vendo aí na foto. Até o próprio Everton ali, ó, de óculos escuros, está bonito pra caramba. Tiveram ajudando. Precisamos de mais auxílio agora, dia 20. É só entrar em contato com a Roseli. Essa é a missão. Se temos que compartilhar. Como eu disse, se coisa espiritual, coisa espiritual. Se for coisa material, material. Trabalharam duro,
Mas tem aí uma questão de ferragem e outras coisas que precisam de auxílio ali, estão precisando de auxílio. Obrigado, Everton. E assim nós vemos que a igreja tem colaborado com a missão de ajudar. Como está a sua agenda? O que você pode fazer? Converse com a Roseli, que ela vai te mostrar o caminho. Isso aí é sem dúvida. Ah, eu não posso ir lá, forneça material. Ah, eu não tenho material, forneça mão de obra. Né, Antônio? Faça alguma coisa, né? É importante. É importante. Não podemos continuar recebendo os tesouros celestiais sem transmitir aos que estão ao nosso redor necessitando. O suplicante da parábola foi repelido várias vezes, mas não desistiu de sua intenção. Preciso de ajuda para o meu amigo. Não era nem para ele. Provavelmente ele já tinha feito a janta, já tinha alimentado ali a turma toda. No dia seguinte ele ia sair cedo para comprar lá alguma coisa para o dia seguinte, mas naquele momento ele não tinha nada. Mas lembrou, eu tenho um amigo que tem, eu sei que ele tem uma família grande, ele sabe que à noite as crianças levantam e pedem alguma coisa para comer, ele não vai estar com a despensa dele vazia. Eu vou lá pedir. Ele insistiu, foi repelido, insistiu, foi repelido, insistiu e amém, conseguiu. Você tem feito insistir alguma coisa que está parecendo impossível na sua vida? Insista, peça. Se for da vontade de Deus, Ele irá atender. As nossas orações nem sempre são atendidas, irmãos. Imediatamente após você se levantar. Mas Cristo nos ensina que devemos sempre orar, sem cessar. Peça, peça, peça e peça. Por que ele demora um pouco de atender? Já pensou nisso? Ele pode ver que há uma necessidade dentro de você, dentro do seu coração e no meu. E nós temos que aprender que essa limitação, que ele sabe até um pecado, tem que ser eliminado para que ele possa atingir o que você quer. Por esse motivo, ele permite que passamos por dificuldades, provações, humilhações, para que vejamos o que está impedindo a atuação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Para que ele possa atender esse pedido que você faz tão iminentemente, orando sem cessar. Nós temos condições na questão de receber as dádivas divinas. Se a mim amares, guardarei meu mandamento. Então temos que amar a Deus. E se amar a Deus, isso está em São João 14,15, obedecerão os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedecer, ou se lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e por mim. E eu me revelarei nele, através do amor que ele mostra a outras pessoas que estão ao seu lado. Jesus quer se revelar a outros através de você. É como se fosse uma luz que brilha, refletindo uma outra maior. Onde você está, onde você convive, aonde você vive, você percebe que tem essa luz? Ou é um tipo de pessoa que aquela ali eu não quero nem chegar perto, ela incomoda demais? Não pode. Refletir a luz de Cristo. Aqueles que se apresentam a Deus com suas petições, reivindicando a sua promessa, enquanto não satisfaz as condições que Deus necessita para atender, ofendem o próprio Deus. Essa semana nós aprendemos na lição que Tiago diz que o inimigo das almas, ele tem o conhecimento de Deus e crê e treme, não foi isso? Ele sabe o conhecimento de Deus, vamos dizer, crê e tremem, mas não obedece, certo? Conhece, mas não obedece.
Aí vem uma aplicação muito forte para nós como igreja. Nós temos as orientações, sabemos o que é certo, sabemos que devemos fazer isso e não devemos fazer aquilo. Mas se nós não obedecer, que fé que nós teremos? A palavra é forte, fé de demônio. A fé que sabe e não obedece. E como uma pessoa assim pode receber de Deus algumas bênçãos que ela precisa, ou que ela necessita, aquela coisa toda? Então está dizendo que há condições. Analise, olhe suas petições. Se elas se satisfazem as condições que Deus determina para que ela seja atendida. Se você permanecer em mim, diz São João 15, versículo 7, as minhas palavras permanecerão em vocês, e pedirão o que quiserem, e será concedido, amém? Pedirão o que quiserem, e será concedido, São João 15, versículo 7. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. 1 João 2, versículo 3 a 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que ele está nele, em Cristo Jesus. As bênçãos são prometidas sob condições de obediência. Mas tem um detalhe interessante, que são as nossas orações intercessórias. Nós servimos a Deus, amém por isso, seguimos ali e obedecemos. Mas temos alguém ao nosso lado, pode ser vizinho, parente, não importa, quem seja. Ele não teme a Deus e tem raiva de falar que um crente se aproximou dele. Mas você lembra dele numa oração, intercede por ele. E ele se livra lá de uma situação que só por Deus ele conseguiu se livrar. Aí o inimigo fala assim, mas esse camarada recebeu essa bênção de proteção e não fala nem de ti, não quer saber de crente, não quer saber de Bíblia. Por que você atendeu? Eu não atendi a ele. Eu atendi a quem? A oração do meu servo. Então a oração intercessória faz com que a bênção que você tem transmita àquele que não quer saber nem de Deus, mas Deus tem um propósito para a vida daquela pessoa e aquele livramento que só no céu talvez a gente vai conhecer. Há condições para receber bênção, mas a sua oração intercessória é muito importante. E quando nós pedimos com harmonia com a palavra de Deus, devemos crer em sua promessa, insistir em nossas petições com determinação inabalável. Como nós vimos, o amigo insistiu. Bateu ali na porta do Denil, queria falar com a Ana. O Denil estava cá embaixo, Ana lá em cima, mas cadê? E tem ali um empecilho, mas insistiu. E Roxane também atendeu lá a petição daquele que estava no portão. Insista em oração. Fazemos planos, pensamos que temos fé, mas será que isso é só um momento de impulso? Oramos pouco, demonstramos pouca confiança real em Deus, a respeito de uma providência que Ele tem que tomar. Qual é a nossa parte, então? Nossa parte é orar e crer. Precisamos vigiar em oração. Esse vigiar em oração é, como eu disse, espírito de oração. Ao ir para o trabalho, na escola, caminhando, espírito de oração sempre. Falem e procedem em harmonia com as suas orações. Se você está pedindo, por favor, olhe por que você está pedindo e seja conforme a determinação de Deus para que você seja atendido de acordo com a condição que Ele dá de atendimento.
A nossa capacidade nessa questão de realização, ela só terá êxito dentro das coisas espirituais, talvez até material, quando botamos o Senhor na frente. É o Senhor que poderá fazer tudo através de nós. Ele pode te dar sabedoria, tanto nos assuntos terrestres, ou no mundo que nós vivemos, tanto os espirituais. Ele pode fazer com que seu intelecto seja aguçado. Ele pode fazer que você tenha tato e humildade em tratar as pessoas. Pode você ter uma constância em instabilidade emocional. Na fé genuína, na firmeza, na constância do princípio e estabilidade do propósito, que nem o tempo nem fadigas podem enfraquecer. Você pode estar fraco, cansado, sem condição, mas Deus faz com que você tenha, através da oração e através da comunhão, um poder que essa fraqueza, fatiga, cansaço, não enfraquece, continuará no mesmo nível, até que Ele volte. Devemos insistir, irmãos. Devemos insistir nas nossas petições. Ele atenderá de acordo com sua vontade e sabedoria, irmãos. Sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que temos que pedir a Ele e teremos sua resposta. Agora precisamos nos dirigir a Ele com indignidade e confessando os nossos pecados. Ele se compromete a atender nosso clamor, mesmo quando nós estamos em situações vulneráveis. Todos que buscarem o Cristo encontrarão Ele e não sairão, como eu disse, de mãos vazias. Busque, e você não sairá de mãos vazias. Temos pão de meia-noite para alimentar aquelas pessoas que precisam? Como está a sua despensa espiritual? Está cheia? Está vazia? Está baixa? Será que nós temos esse pão? Qual seria essa medida dada por Deus para compartilhar com os outros a verdade e as Escrituras e as coisas espirituais? Efésios 4, versículo 7. Fica ali antes de Gálatas, depois de Gálatas, e diante de Tessalonicenses, Colossenses, por aí. Efésios, versículo 4, capítulo 4, versículo 7. Amém? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Qual é essa proporção? Finita ou infinita? Então, essa graça é cometida e concedida de acordo com essa proporção. Infinita. Ele tem um interesse muito grande em ajudar aqueles que precisam. Tem um relato aqui interessante, porque quando alguém circula em algum lugar e vê que alguém necessita de alguma coisa, ao você passar, como aconteceu com o bom samaritano, ele passou e viu. E quando os anjos percebem que o seu coração está vinculado em ajudar aquela pessoa, os anjos se vêm para perto de você de tal forma para te dar força para aquele atendimento. Força para aquele atendimento. Com intenso interesse, os anjos vigiam para ver como os seres humanos agem em relação ao seu próximo. Se eles percebem que alguém demonstra compaixão ao seu semelhante, e da mesma forma que Cristo tinha, reúne-se em torno dessa pessoa e a faz lembrar das palavras que ele deve dizer, as quais serão como o pão da vida para aquele necessitado.
Ele faz lembrar palavras que você vai dizer naquela hora, para aquele que está necessitado. Que coisa! Ele vê o teu coração, quer ajudar, vai para perto e bota na sua mente condições de ajuda. A palavra do Senhor será verdade e justiça em sua boca. Antes de você entrar em contato com os outros, viva em comunhão com Cristo. Prepare-se para ajudar o próximo. Mantenha sua despensa cheia. Estudo da Bíblia, livro de profecia, oração, lição da escola sabatina. Mantenha essa despensa cheia. Porque se nós pedirmos, nós vamos receber. Jacó foi perseverante quando esteve lutando com o anjo. Nós teremos essa fé. Elias foi invencível e persistente no Monte Carmelo. Nós teremos essa persistência. Peça tudo que o Senhor prometeu. E eu oro, irmãos. 2024 está chegando. Você acha que vai ser melhor do que em 2023? Quem acha? Levanta a mão. Ah, Mangabeira acha. Eu acho também, Mangabeira, na questão de nos aproximarmos mais da volta de Cristo. Mas as nossas condições não são boas em relação à política, à economia e vai por aí. Então o que nós temos que fazer hoje? Que a sua mente e a minha nutrem elevados pensamentos a respeito de Deus. Elevados pensamentos a respeito de Deus. Que a sua mente e a minha viva como se Jesus viesse hoje. E uma outra coisa, que o Espírito Santo faça que você tenha laços secretos com Jesus Cristo, coisas íntimas entre você e Jesus. Que coisa interessante, coisas íntimas, laços secretos. Já pensou nisso? Você e seu amigo Jesus com laços firmes e secretos, só você e ele. Essa é a minha oração. O Espírito Santo tornará as coisas de Deus e as revelará a você, transmitindo-as como se força de vida ao seu coração obediente. Ele fará que você lembre de coisas que você deixou lá na sua despensa. A gente vai fazer compra final do mês e diz, isso eu não preciso, aquilo eu preciso, por quê? Lembrou que a despensa tem ou não tem, não é certo? A mesma coisa é a vida espiritual. De repente você pode dizer, bem, eu já estudei essa parte, vou estudar aquela outra lá que eu não conheço. E traga para a sua despensa, porque Ele atenderá os corações obedientes. E assim, Cristo conduzirá a sua vida ao infinito e à eternidade, amém? Que coisa linda! Ao infinito e à eternidade. Contemplaremos agora de Deus, que está além do véu, e revelaremos às pessoas a suficiência daquele que vive eternamente para interceder por nós. Ele é suficiente para salvar qualquer pessoa, não importa a condição que ela esteja. Interceda, ore, se prepare. Veja em sua caminhada cristã as promessas que estão salpicando aqui na Bíblia. Veja as promessas. Elas somos como você caminhar num jardim cheio de flores. Então você vê as promessas que é como você caminhar num jardim, é muito bonito e gostoso. Mas se você não se apegar a essas promessas, como umas flores ao bem do caminho, pode estar ali perfumando a sua jornada. Mas um pedido eu peço. Só tome cuidado a não pisoteá-las. Passar por cima dessas promessas não dá nenhum valor a elas. Deus estará contigo, estará comigo, à medida que nós nos aproximemos dEle.
E precisamos nos aproximar porque o fim se aproxima de uma forma muito rápida, de uma forma que nós nem podemos imaginar. Prepare-se, igreja de Itaboraí, para se encontrar com o seu Deus. Essa é a minha oração nessa manhã e meu pensamento para todos que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo. Esteja firme, acredite nas promessas que foram deixadas aqui e você se livrará de um castigo eterno. E também, se obedecer, ganhará bênçãos sem medida e infinita. Que Deus esteja conosco e nos abençoe cada vez mais. Amém?